Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à estreia do Talk Podcast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a temática do bullying e do cyberbullying. Prazer, eu me chamo Gustavo Mantovani. Olá, sou José Roberto, professor aqui do SESI Caçapava, e hoje a gente tem um convidado especial, né, Gustavo? Exatamente. Ela que é advogada, especialista em direito de imagem e segurança no comportamento digital, consultora de escolas, famílias e empresas criativas para temas relevantes como proteção de privacidade de dados, uso ético e seguro de tecnologias digitais e mídias sociais, bullying e cyberbullying, colunista na revista Pais e Filhos, fundadora da consultoria digital Mais Legal, mãe de 2 garotinhas, a Helena e a Beatriz, mentora e palestrante de profissionais de educação secular e confessional sobre segurança no comportamento digital. Apresento a vocês, doutora Evanice Cardoso. É muito bom estar aqui com vocês, gente. Obrigada por me receberem. Que isso, nós que agradecemos. A temática de hoje vai ser um jogo de perguntas e respostas. Eu gostaria de iniciar, introduzindo essa questão do bullying, perguntando para você qual que é a raiz do bullying, da onde ele vem. Olha, o bullying, ele vem da necessidade de permanência e sobrevivência. Isso é super antropológico, porque desde ali dos homens das cavernas, sobrevive quem é o mais forte e quem é o mais resistente. Acontece que nós não estamos mais nas cavernas, já passamos por todo um processo civilizatório e de desenvolvimento social, vivemos hoje muito pertinho uns dos outros, seja nos apartamentos, seja no shopping, seja dentro da escola. E tudo isso exige que a gente saiba lidar com esse ímpeto de sobrevivência e de resistência. A gente não tem hoje um leão para alimentar toda uma tribo, então a gente precisa sair desse mood. Mas sair desse mood não é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, nas últimas décadas, com a popularização das questões de consumo excessivo, de disputas de terra, que é uma coisa presente não só no Brasil, não tem a ver com questão social brasileira, mas no mundo inteiro, disputa de espaços, tudo isso faz com que a gente retorne para esse sentimento de que a gente precisa conquistar à força, às custas do sofrimento alheio, o nosso espaço. A gente precisa, como adulto, inclusive, reforçar para vocês que estão se formando agora, para reforçar a sociedade, de que não precisa entrar nessa disputa impensada ou irracional, mas muito pelo contrário. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os talentos. Nós não estamos mais numa caixinha onde só os fortes têm valor ou sobrevivem. Não, a gente já chegou num momento da história da humanidade em que a gente sabe que todo mundo tem o seu valor. E que todo mundo, em algum momento da vida, tem dores e tem fragilidades. E que tudo isso precisa ser validado. E eu acho interessante a gente falar o seguinte: muitas vezes as pessoas dizem, não, é que nós vivemos um contexto de muita violência, de muita dor, o Brasil e isso e aquilo. Realmente, o Brasil é um país em que a sua população é violenta, é agressiva. Eu sou de uma geração que diz, não, nós somos um país pacífico, nós somos um país tranquilo. Isso é uma grande mentira e a gente precisa encarar isso para curar isso. Mas o bullying ele passou a ser estudado na década de 1970 na Noruega, num momento em que o país já era considerado um país com altos índices de estabilidade social e estabilidade emocional, sem grandes desafios econômicos, né? Um Estado que protege muito a população. Então, o bullying não tem a ver com o estado de alegria, o estado de tristeza de um povo. Ele tem a ver com a gente estar nesse mood antropológico e achar, isso sim é uma coisa da nossa época, em que a gente normaliza o sofrimento e a dor do outro. E aí o bullying encontra um espaço para existir com liberdade.
Isso é um caos. E esse espaço, né, infelizmente, o grande palco do bullying, né, a gente sabe que o bullying, o cyberbullying, eles estão na sociedade, mas o grande palco de atuação hoje é a escola, né? A gente sabe que a escola tem tem um convívio social que possibilita em várias esferas. A gente fala do bullying velado, né? A gente sabe do bullying que as escolas repreendem, né? Lutam contra isso. A gente traz esse diálogo hoje aqui justamente para abrir, né, a conversa com a comunidade escolar, com nossos estudantes, mas muitas vezes a gente não tem acesso. E esse é o grande perigo, eu acredito, né? Trazer a escola, trazer esse convívio social diferente fora da vista dos pais, e onde vai se legitimar a violência, e aí é que a gente precisa atuar enquanto educador, enquanto sociedade, né? Colocar a nossa voz, ser contrário a qualquer tipo de violência, né? Então, por isso a gente vem hoje aqui trazer essa conversa. Falar de bullying não é uma coisa nova. A gente, de gerações anteriores, vivenciou escolas onde havia muito mais a questão do apelido, não é? Eu fui vítima de bullying. Eu fui vítima de bullying. Porque era alta e magra. Eu vi estudantes deixarem a escola porque sofriam bullying, não é? E hoje eu penso, como educador, essas pessoas tinham talvez dificuldade de aprendizagem. E naquela época não se falava, não tinha profissionais para cuidar disso, e as pessoas eram muito taxadas e acabavam. A gente tinha evasão escolar. Quantas coisas o bullying pode ocasionar, né? Isso porque é muito todo perigoso. mundo tinha que estar numa caixinha, né? Então, o bullying ele começa daí, da necessidade de se impor em relação ao outro, uma condição de domínio, mas porque o outro me incomoda. E é engraçado que, há um tempo atrás, existiram vários livros e profissionais falando, não, existem crianças e adolescentes, obviamente o bullying vai ser mais presente nas escolas, porque é o espaço onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo. E é o desenvolvimento, é a testagem. Mas antes, as pessoas diziam assim, não, é que, menino, você precisa andar mais bem vestido, você precisa arrumar o seu cabelo, passar uma maquiagem, para você não ser vítima de bullying. Eu já tratei inúmeros casos de meninas, como advogada, né, já atendi inúmeros casos de meninas que eram perseguidas e eram vítimas de bullying porque eram bonitas. Porque eram populares, porque faziam amizade com facilidade, né? E aí um grupinho, porque o bullying é isso, ele é a intimidação que se estabelece, é uma situação de assédio que se estabelece de forma repetitiva e dentro de um sistema, né? Então, ele acontece através do sistema de bullying virtual, ou do bullying físico, ou do bullying sexual. Então, você cria um sistema para enfraquecer o outro e, de certa forma, eu digo entre aspas, fortalecer a si próprio. E, na verdade, o que eu sempre digo é que o agressor ele é a pessoa mais fraca nesse eixo, né, entre agressor, vítima e testemunhas. Então, ao longo do tempo, isso vem mudando, a característica vem mudando muito. Depois da pandemia, como profissionais, a gente ficou com uma dificuldade de identificar quem é a potencial vítima, quem é o potencial agressor. Por fim, todos se tornaram potenciais vítimas e potencial agressor. E aí é que mora o grande perigo. É a questão do linchamento, né, que a gente fala. Um grupo que vai atacar uma pessoa virtual ou presencialmente, ou ali nas entrelinhas, e a gente acaba tendo... Alguém está sofrendo muito, né? A gente nunca sabe calcular as consequências disso. Gustavo, você quer fazer mais uma pergunta? Bom, acredito eu, pelo que você já falou, você já respondeu essa pergunta. Porém, eu queria que você deixasse um pouco mais claro sobre o porquê o bullying está tão forte hoje em dia dentro da sociedade. O porquê que ele existe tanto dentro das escolas. Olha, eu vou responder a sua pergunta falando sobre uma temática que é super antipática, mas que é importante. Foi isso que me levou a ser, inclusive, colunista da revista Pais e Filhos. Eu estou na Pais e Filhos desde 2018. Mas a gente está num momento, a gente já vinha antes da popularização dos celulares e do acesso muito fácil a celulares e telas por parte de crianças e adolescentes, a gente já vinha percebendo uma dificuldade de reconhecer limites, né?
O uso excessivo de celulares e de telas, ele cria em nós um déficit. Ele emburrece, se eu posso dizer essa palavra numa escola, mas assim, ele reduz a nossa capacidade de resposta empática. Então, assim, estou olhando aqui, você conversando comigo e estou curtindo, tá? Nós estamos com o começo da conversa, tá legal e tal. Então, isso é uma resposta empática, né? Se de repente eu estou falando e você faz olha, meio que desaprovou o que eu estou falando, né? Ou o corpo virou, se esquivou, enfim. Então, essa construção de como a gente se comunica e como a gente expressa quem nós somos e o que a gente pensa, isso não foi feito do dia para a noite. Isso está aqui e veio lá da época também dos homens das cavernas, né? Então, a gente vai se desenvolvendo. Quando a gente tem um obstáculo, que é a tela, essa resposta empática, essa leitura do outro, ela cai drasticamente. E o uso excessivo de tecnologias digitais plugadas com tela fazem com que a gente não coloque isso em exercício. Porque a resposta empática, a empatia, a simpatia, esses comportamentos e esses sentimentos, eles não estão em nós naturalmente. Eles precisam ser exercidos. Então, vou dar o exemplo da minha filha mais nova. Ela é super brincalhona, ela está por aqui comigo hoje, mas está toda tímida. Mas ela é super brincalhona e conversa e fala e tal e tudo mais. Isso, muitas vezes, faz com que ela ultrapasse um limite e, mesmo presencialmente, ela não está vendo, não está enxergando a reação do outro, né? Então, outro dia, na mesa do almoço, ela falou, porque eu fiz tal brincadeira com a minha amiga. E eu, que sou adulta, e fica aí o recado para os pais, somos nós, né, que orientamos os filhos, eu falei, engraçado, eu acho que talvez a tua amiga não tenha gostado, porque só de ouvir, para mim, já foi desconfortável. Mamãe, ela não liga. Eu falei, então vamos fazer um exercício inverso? Se ela fizesse isso com você, você se irritaria? Você ficaria desgostosa? Eu acho que eu ficaria. Eu falei, então é simples, você ultrapassou um limite. Mas ela não falou nada. Eu falei, mas talvez ela não fale. E você precisa olhar para ela e entender se está confortável para ela. E, por um outro lado, você fazer esse exercício com você mesmo. Então eu acho melhor eu pensar um pouco mais da próxima vez. Sim, pensa um pouco mais. E o próximo passo, sabe qual é? Amanhã você vai chegar e vai pedir desculpas. E falar, olha, eu pensei bem, e eu acho que não foi muito legal o que eu fiz. Então, a gente... Quer dizer, o bullying, ele existe. Depois da pandemia, ele aumentou, obviamente, porque ficamos todos isolados. A nossa capacidade de resposta empática caiu drasticamente, né? Então, esse movimento é um movimento que depende desses atributos, que são humanos. O ChatGPT não vai te ensinar como ter esse atributo. Eu estou falando do ChatGPT, não é publicidade, mas outro dia um aluno disse para mim que ele entrou no ChatGPT e perguntou o que fazer quando eu ofendo alguém, né? E aí eu achei interessante ele buscar essa resposta em algum lugar, mas, por outro lado, eu fiquei pensando, cadê os pais desse menino? Né? Cadê os adultos? Isso não é atributo responsabilidade do professor. Isso é uma responsabilidade da família. De dizer para ele como que eu faço para pedir desculpas, como que eu faço para me retratar, que isso não é vergonhoso, mas isso é honroso, é uma demonstração de que eu estou amadurecendo, estou indo pelo caminho certo. Né? Educação, né? Isso acho que a gente aprende isso, né? Você fala da resposta, refletir sobre a resposta que eu vou dar para o outro, ou o que o outro está sentindo em relação àquilo que eu falo, né? A gente trouxe recentemente para a escola, inclusive, há 2 semanas, a campanha Sem Amor Não Entre, que é uma tentativa de promover um diálogo
mais claro e mais empático também. E empatia e compaixão a gente pode ensinar para a nossa juventude também, né? A gente tem que ensinar. E a gente Não trouxe, é natural. a gente trouxe a questão de fazer bate-papo, roda de conversa sobre comunicação não violenta. E muitos estudantes começaram ali, naquela primeira conversa, a perceber que, olha, a maneira como eu me dirijo ao meu colega nem sempre é tão respeitosa, é favorável, é adequada para um bom convívio. Muitas vezes eu estou me dirigindo mal, eu posso responder diferente ao que ele está colocando para mim, né? O sentimento que ele está trazendo para mim, eu preciso pensar um pouquinho antes de colocar minha resposta naquilo, né? O saber ouvir, ver o sentimento do outro para eu poder me colocar. Então é um trabalho mesmo, um exercício da gente começar a fazer e que dá certo. Eu acho que a escola precisa, né, ter mais esse momento de escuta ativa, mas exercitar no aluno o exemplo, né, exercitar no aluno a possibilidade de que ele possa entender que ser reativo causa problemas, dá exemplo para os outros também, e a gente acaba tendo uma comunicação agressiva, consequentemente bullying, e a gente não sabe como aquela pessoa está fragilizada dentro daquela comunicação, né? Que é muito Professor, curioso. ser reativo é muito importante. Ele é decisivo. Sim. A humanidade não chegou até aqui. Os genes não encontraram espaço para sobreviver sem a reação. A questão é, qual é a reação? Isso. Qual é o momento? Né? E a gente ter... porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a escuta ativa, também é um termo que as pessoas acabaram banalizando e elas nem sabem direito o que é. Né? É você ouvir o outro com interesse. Né? Interesse, inclusive, de saber que o outro, às vezes, está querendo brigar. Não tem um meme, né? Que tá na internet que a pessoa vai devolver o produto na loja, né, e fala assim, olha, eu não gostei, esse produto, essa carne veio estragada. E aí o dono da loja fala, ok, então me dá, eu vou trocar. E aí o consumidor fala, mas você não vai brigar comigo? Né? E aí, você quer que brigue e tal? Não, então você colocou essa carne e tal. Então, ele cria toda uma situação. Né? Então, é a gente também entender esse ping-pong. Né? Então, agora, detalhe, quando a reação leva para atitudes de violência, em que você está ultrapassando um limite, porque enquanto você está no ping-pong, a bola vai e volta, vai e volta. Quando você ultrapassa um limite, você já entrou numa situação de violência e de assédio. E, às vezes, o limite ele é ultrapassado de forma fofa. Mas eu não quis falar, não quis dizer isso. Eu estava falando para o seu bem. Não estava falando para o meu bem. Vou dar um exemplo que eu escutei no podcast vindo agora de carro para cá. Não sei se vocês já viram na internet aquela cabeleireira Gui Oliveira, que ela faz a transformação, né, da pessoa que senta ali, né, para fazer uma transformação de cabelo, mas ela ouve a história da pessoa. E aí ela estava contando, e eu achei isso tão fofo, porque ela é uma referência importante para as novas gerações, né, de uma pessoa que é empática, respeitosa, faz muito bem o seu trabalho, e que bombou. Né? A primeira pessoa que sentou na cadeira dela para ela fazer essa transformação era uma pessoa que sofria de um problema psiquiátrico sério. E ela gravou a conversa, e aí, quando ela mostrou para a companheira dela, ela falou, olha, foi horrível, tá horrível. E ela achando que ela estava arrasando. Né? Porque a pessoa sentou ali toda entristecida e ela começou a dar um monte de conselho para a pessoa. E um monte de frase de autoajuda. E aí a companheira dela disse, você não deu voz para ela. Você não ouviu o que ela tinha para falar. Era só você falando. Coisas boas, coisas bonitas. Mas você não ouviu ela. Então, e aí ela foi lá, editou, e aí foi um show. A reação, muitas vezes, ela é a pausa. Você fala, eu estou reagindo ao que você está falando,
eu estou reagindo à sua dor, porque muitas vezes o agressor do bullying ele vem com uma dor gigante de casa. E ele acha que na escola, quando ele extravasar essa dor, as pessoas vão saber acolher, vão saber entender, né? Então, a reação ela é importante, mas ela tem uma medida para acontecer. E aí fica assim, um super recado para os pais, porque eu lido com pais o tempo todo, faço palestras, dou curso, tenho 2 filhas pré-adolescentes, então isso também é um desafio dentro da minha casa. Empatia, compaixão, compreensão, limite. Quem coloca não é a escola. Quem coloca é a família. E esse é um esforço enlouquecedor, muitas vezes, para os pais. Ele é inglório. É tipo pia da cozinha, sabe? Você acabou de lavar, secou, está tudo lindo, daqui a pouco, pá, vem um copo, vem outra coisa. É um trabalho que não acaba nunca. Mas, se não formos nós a fazer, ninguém vai fazer. Ninguém vai construir, né? Então, como especialista, para mim, fica muito claro quando um agressor de bullying, por exemplo, ele tem uma estrutura familiar muito boa, mas ele encontrou na escola um espaço para ele fazer uns testes, para ver até onde ele podia ir nos limites dele. E quando a família não dá essa estrutura, não traz essa estrutura. Reagir é importante, mas é importante você saber. Aí que está o segredo, saber como reagir. Exato, né? O silêncio, né? A gente fala da reação quando não se pensa, a gente acaba alimentando mais ainda a violência, né? E às vezes a gente fica apático. Aí não vou reagir para não fazer nada. Não, mas você tem que reagir. A gente precisa colaborar mais com isso, né? Enquanto sociedade. Quer comentar? Quer falar? Eu gostaria apenas de falar, diante do que você trouxe, né, para nós, essa questão da atenção, de que muitas das vezes a pessoa ela tem essa falta de atenção, do carinho de casa e do ensinamento, como você disse, né, de que o aluno precisou ir atrás da inteligência artificial para aprender algo que deveria ser de casa. Então, às vezes, a questão é o agressor, ele, como você falou, a dor maior está nele também. E aí ele acho que aliviar essa dor dele passando para o outro. E, na maioria das vezes, isso não funciona e os dois ficam mexidos. E não funciona também quando a pessoa ela já está vitimizada pelo bullying e cyberbullying. Então, parece clichê o que eu vou falar, mas, assim, numa situação em que você se sentiu desconfortável, não entenda que o desconforto é bom. É bom. É normal. Não é. Nunca é. O desconforto ele é um alerta que o cérebro e o corpo acendem. De que alguma coisa... O nosso cérebro ele é muito bom para identificar perigo. E, às vezes, a gente não consegue conscientemente fazer essa leitura, mas, inconscientemente, o cérebro está funcionando. E ele está dizendo, olha, isso não foi bom. Então, a orientação, ela parece clichê, mas, assim, se acontecer alguma coisa que te colocou numa situação desconfortável, em primeiro lugar, comunique à pessoa. Eu não gostei. Bom, mas eu sempre brinquei assim. Então, mas é que nesse momento eu não gostei. Não é que eu, sei lá, eu não estou ficando doido. É que nesse momento eu não gostei. E o segundo ponto é procure um adulto. Não tenta resolver no chat GPT, não tenta resolver por vias próprias, né? Como a gente viu ano passado, em toda aquela situação de violência escolar que a gente sofreu, que foi triste, que foi terrível. Absolutamente todos os agressores, né, que estavam envolvidos, eles eram vítimas de bullying. E eles não foram nem ouvidos e nem conseguiram buscar ajuda, ou se buscaram ajuda, também não foram ouvidos. Então, busque ajuda. Busque uma orientação. Busque orientação de quem se importa com você, que pode ser um professor, pode ser um pai, pode ser um avô.
mas busque. Porque ele fala, olha, talvez a pessoa não tenha feito por mal, mas vamos criar um diálogo aí, vamos criar uma conversa. Não deixar as coisas crescerem, né, doutora? Deixa eu contar uma história. Com certeza. Um dos casos mais impressionantes que eu tive assim, de cyberbullying foi em 2018. A menina, ela de um colégio de elite de São Paulo, ela tinha uma amiga e eles faziam parte de um grupo de WhatsApp. Eram 52 pessoas dentro desse grupo de WhatsApp. E não tinha nenhum adulto ali. Ela saiu de férias, esteticamente, ela não representava muita coisa para o grupo. Estava bem. Só que ela voltou de férias, um arraso de linda. Isso na adolescência é muito comum, né? Sai, tu não se preocupou muito no dia a dia, não está nem aí com cabelo, com estética, com skincare, não tá, né, com o corpo e tal. Quando ela voltou um arraso. A melhor amiga dela cortou relação com ela, tirou ela do grupo e começou a fazer cyberbullying com essa menina dentro do grupo. Só que não foi um simples cyberbullying. Isso já estava encaminhando para uma situação de violência real muito grave, né? Que é o que a gente tem visto direto, principalmente no Discord. Quando a pessoa que quer agredir, ela quer se impor, ela não consegue chegar no ponto que ela deseja, de ver a outra pessoa sofrer, ela chega em pontos extremos de, inclusive, contratar pessoas para fazerem sofrimento, trazerem sofrimento para essa pessoa. Isso é real, a gente está vendo isso no Discord direto, né? Infelizmente, que é um espaço que era para ser legal, está cheio de conversa, né, de papinho nada a ver ali. Bem, quando a família veio me procurar, já fazia mais de 3 meses que isso estava acontecendo. E quando ela foi procurar a mãe dela, ela disse: mãe, eu estou sendo ameaçada de morte. Olha só. A mãe falou: não, imagina, isso é um absurdo, justo na sua escola e tudo mais. Mãe, é sério, eu estou sendo ameaçada de morte, eu não vou para a escola mais. Aí o pai me ligou, eu tinha conhecido a mãe num evento, os pais me ligaram, e a gente começou um processo de investigação. O que estava constituído ali? Uma formação de quadrilha. Então, inclusive, não é porque é só criança e adolescente, a criança é mais difícil, mas passou de 12 anos, já entra naquilo que a lei chama de tipo penal. Então, você está dentro de um ambiente cibernético, era um grupo fechado, mas o que está sendo planejado ali? Uma violência física extremada. Aí não mais só contra essa menina, mas contra várias outras. Vários outros, né, que estavam ali no grupo. Entende? A gente tem visto isso nos grupos de Instagram para Exposed. Como que vocês chamam o grupo de Exposed? Num grupo de fofoca, gossip. Né? SESI Caçapava fofoca. Sei lá, você põe o nome da escola e você acha, não, mas eu só estou falando da vida alheia. Não. É um grupo de agressão. É um grupo de agressão e para juízes e promotores já é considerado organização criminosa. Olha como começa a vida. Para fechar essa conversa, essa história, nós chegamos para a direção da escola e dissemos: temos aqui uma formação de quadrilha. E aí, então, a direção entendeu e falou: opa, realmente a situação é séria. A gente conseguiu os prints das conversas e tudo mais. Naquela época, uma das amigas teve que imprimir, né, as conversas. Hoje, gente, vamos papo reto aqui. Você botou um stories, apagou. Você vai num gossip, por exemplo, né? Num perfil de gossip. Você botou os stories, no dia seguinte já não tem mais nada. Tem. Está em algum lugar, né? Porque as empresas são obrigadas a arquivar todas essas conversas. E hoje os juízes não precisam nem pedir para a empresa mandar a conversa. Eles têm uma senha de acesso.
Entendeu? Tamanho é o volume de violências que estão acontecendo dentro desses espaços. Então, é importante a gente saber assim, de repente, o amigo virou inimigo, né? A gente está muito volátil, a gente está muito frágil. E é importante a gente ter um olhar bem atento para entender quando que a coisa virou de cenário, quando que o cenário mudou, para a gente saber se comportar. Do contrário, do nada, os teus pais vão receber uma notificação para comparecimento à delegacia. Né? Ou você já está imediatamente envolvido como... Mas doutora, eu estava lá no grupo do Expose, de Gossip, e eu não falei nada. Você estava no grupo. Você participa. Você participou e fortaleceu. Entende? Então, nessa formação desses meninos desse colégio, alguns pais disseram, isso é um absurdo. Eu falei, não é um absurdo. Se eu estou dentro de um lugar e ali dentro estão, sei lá, estão violentando alguém e eu não me coloco contra, não é só porque eu não fiz. O crime também se comete na omissão, em não fazer nada. Exato. E assim como você falou dessa questão dos grupos, das contas que criam do Exposed, eu, como jovem, já presenciei vários, né, nessa questão, e acredito que o pior ainda é as pessoas direcionarem a palavra contra você, né, discriminando o ódio e você não saber quem é a pessoa. E ele estar escondida, né, se omitindo atrás de um perfil e falando sobre as pessoas. Acredito que isso é pior ainda. Olha, vamos fazer um comparativo aqui. Todo mundo acha que na internet você consegue não ser identificado, você consegue anonimato. Mentira. Mentira, porque você está usando um IP, mesmo que você use um VPN, você está usando algum transmissor daquele dado para você criar uma conta. Você teve que dar um e-mail. A gente tem muitos casos de adolescentes, principalmente, cometendo o crime de falsidade ideológica, porque ele pega o e-mail do coleguinha e coloca ali como se fosse o coleguinha criando a conta, mas aí tem o IP dele que não bate com o do coleguinha. Então, assim, é como se uma criança dissesse assim, olha, botei um pano preto em casa... Agora eu posso fazer o que eu quero. Porque ninguém sabe onde eu estou. Mas tem endereço. Tudo, né? Olha, tá ali, você está no quarto, tem o pano preto, mas você está ali. É como se a gente tentasse se esconder dentro do próprio quarto. A internet não é um espaço de não identificação. Existem alguns casos que são hoje raríssimos. Até um tempo atrás a gente falava, na Deep Web a gente não consegue pegar nada. Agora pega tudo. Né? Tá aí o King, que foi condenado. Você sabe quem é o King? Você sabe? Eu não sei. Vocês usam Discord? Não uso. Não. Por isso que a gente não sabe. Vamos deixar claro. Vamos contar quem é o King. Vamos abrir um parênteses aqui de uma coisa triste que acontece na internet, porque eu sou uma entusiasta da internet, das tecnologias digitais, eu acho tudo sensacional, mas tem gente que entra ali com o coração todo detonado e sai arrasando todo mundo. King era líder de um grupo dentro do Discord, de um dos grupos com o maior índice de instigação e consumo de conteúdo violento. Então, quando eu estou falando de conteúdo violento, e o nome, né, o avatar dele era King, mas era um garoto, 19 anos. E ele está condenado, eu não me lembro agora qual foi a pena, mas assim, pelos próximos 20 anos, pelo menos, ele vai ficar preso. Sem possibilidade de redução de pena. Porque o grupo que ele conduzia era um grupo que instigava situações de suicídio, de desafios da internet, de seleção de meninas para estupro virtual, estupro real, filmado, né?
A gente tem... Apologia ao uso de armas, discurso de nazismo, coisas desse tipo. Tudo de podre que você possa imaginar tinha no grupo. E só tinha adolescente, tinha pouquíssimos adultos. Como que o adolescente lida com essa informação, né? Com o King liderando ali. Entendeu? E era um menino que ficou liderando esse esqueci agora, não é grupo, mas dentro do Discord não chama grupo, mas estava lá, também não é chat, agora perdi a palavra. Mas ele estava lá e reinando, por isso que, inclusive, tinha o nome do avatar como King, e achando que estava acima do bem e do mal, que ninguém ia pegar. E pegaram. Entendeu? E o grupo dele não foi completamente desestruturado. Existem muitos casos de conversas que são criadas dentro da internet, do tipo... Cara, eu estava lá na sala do game tal e vi que você é um baita jogador e eu estou formando um time sensacional aqui, mas me manda uma foto tua. Aliciando, né? E aí vem essa conversinha tal. Quando você viu, você já está ali servindo esse grupo. Como é que se serve esses grupos? Aliciando outras pessoas, cometendo violências das mais diversas formas. Sendo plateia entendeu? Primeiro, né? Então, o que eu quero dizer assim, isso existe, é real, é triste, está cada vez mais, cada vez amplificado por causa da internet, mas não adianta, porque hoje são pouquíssimos os casos em que a gente não consegue rastrear para chegar em quem estava ali. E, às vezes, você sai do grupo, mas os teus dados de IP continuam vinculados àquele grupo. Entende? Então, eu já me arrependi. Por isso que é importante a questão de você se posicionar. Quando eu falei, tem que ter uma reação. Às vezes, a reação é falar, gente, estou fora, estou indo falar com a diretora. Vai, fofoqueiro e tal, X9. Não, eu estou me posicionando, sou contra isso. Essa é uma figura importante, inclusive no combate ao bullying e cyberbullying. Perfeito. Doutora, a gente no SESI tem uma preocupação enorme com a questão socioemocional. A gente tem, inclusive, expectativas de ensino para os professores para trabalhar na questão socioemocional na escola. A gente tentar perceber, monitorar quando tem alguma coisa acontecendo com algum estudante. A gente tem esse cuidado. E eu queria que você contasse para a gente. Isso é muito óbvio. Não é a nossa principal preocupação, tá? Deixar claro isso. Mas o bullying afeta o desempenho escolar dos estudantes, né? Da sua experiência, dos casos que você já atendeu. Já aconteceu de ter evasão escolar, ou de algum aluno acabar perdendo um ano, ou ficar traumatizado a ponto de não querer voltar para a escola. Uhum. O que você podia contar para a gente sobre essa questão, bullying e desempenho escolar, bullying e evasão escolar? Vamos entender o seguinte. Quando a gente vem para a escola, a gente vem para se desenvolver. E a gente tem uma série de regras e limites aqui, mas a gente está num ambiente de liberdade. Né? A gente é diferente a gente está num ambiente em que a gente pode se expressar, a gente pode ser ouvido, a gente está aprendendo, inclusive sobre ter limites e regras, mas a gente está num ambiente de liberdade. O bullying, ele é um crime, e hoje ele é crime da cadeia mesmo, privação de restrição de liberdade para adolescentes, principalmente. É um crime contra a liberdade. Então, passarinho engaiolado não aprende a voar. O impacto do bullying no rendimento escolar ele é gigantesco, porque você passa a não pensar mais o que você está fazendo na escola. A única coisa que a vítima de bullying, por exemplo, pensa é em sair vivo da escola. Doutor, e às vezes a gente descobre o bullying pelo desempenho escolar. O que está acontecendo com esse estudante? Nossa, o rendimento caiu, não está entregando, está faltando, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes é o alerta que a gente tem. E ele é uma característica, professor, que não é só da vítima. O desempenho escolar, ele pode sofrer um impacto negativo para a vítima, para o agressor, porque ele também sai de casa nesse mood. Ele vai falar, eu vou lá para
fortalecer o meu poder, para aumentar o meu poder. E para as testemunhas. Eu tenho um sobrinho que é adolescente hoje, e ele teve uma queda gigantesca de desempenho escolar por conta do comportamento de um aluno com a professora. Ele estava no Fundo 1, tinha uma professora generalista, e esse aluno, por algumas questões, maltratava a professora. E a professora não tomava a atitude esperada. Então, o meu sobrinho e vários outros começaram a ter transtornos de ansiedade por conta desse evento. Eu costumo dizer que o bullying ele é uma criação malévola para desestruturar qualquer esforço de vida. Então, uma escola, a gente fala, né, no meio educacional, uma escola viva. É uma escola que tem barulho, que tem briga, que tem discussões, que tudo mais, mas é uma escola em que existe uma linha de respeito. E eu, que não sou da educação, não sou professora institucionalmente, quando eu piso numa escola, eu olho e falo, essa é uma escola que está morrendo. Porque ela não conseguiu identificar quais são os focos de sofrimento que estão acontecendo ali. Às vezes nem chegou no bullying propriamente dito, mas a gente tem os focos de sofrimento. O desempenho escolar é um ponto importante. Agora, eu posso dizer pela minha própria experiência que eu era vítima de bullying e eu ia muito bem na escola. Eu nunca fui aluna nota 10, mas também assim, nunca voltei para casa com um problema para os meus pais resolverem. Eu não tinha nem espaço para isso, porque era uma família de educadores. Então, assim, ou você vai bem na escola ou você vai bem na escola. Né? Mas os efeitos do bullying, eles estão permanentemente na minha vida. E em pequenas coisas e em grandes situações. Então, também não tem essa história, eu passei por bullying e não aconteceu nada. Amigo, aconteceu. Eu tenho amigos que estavam palestrando e, quando entrou o pai, um ex-colega que fazia parte, já adulto, entrou no auditório, ele travou e não conseguiu mais falar. Fica na cabeça da pessoa, né? Para sempre, deixa marcas para sempre. Isso é muito triste, né? Porque a vida é um presente gigantesco que a gente tem que cuidar dentro do direito. A primeira coisa que a gente aprende no direito estamos todos aqui para nós nos esforçamos para a preservação da vida em todos os aspectos, né? Não é só a vida com o coração batendo, mas de viabilizar vida. A gente chegou aqui, pensa. Eu cheguei aqui em Caçapava e fui ficando emocionada no caminho, porque o meu pai nasceu aqui em Santa Branca. Então, eu vim pensando nisso. Caramba, quanta história! Meus avós vieram escravizados para essa região, depois conseguiram sair do contexto de escravização. Meu pai venceu mais essa barreira para se tornar um professor referência, uma pessoa que tinha várias faculdades, falava vários idiomas. Isso contaminou a gente, foi expandindo. Isso é vida. E hoje você vem transformar aqui, né? Olha que lindo. Eu venho trazer minha pequena hoje você vem libertar pessoas, Paraíba. exatamente, né? De uma história Isso é vida. Para ser contada. Isso é vida. Isso é vida. Então, quando vem alguma interferência que seja negativa, seja uma situação como a gente teve extremada do Covid, seja essas queimadas que estão acontecendo no mundo inteiro, isso interfere na vida. Então, já tem tanto problema para resolver, por que a gente vai criar mais um ou permitir mais um que a gente pode interromper, né? Interferir para deixar a vida fluir? Exato. E como você disse, a pessoa leva esse problema que, na maioria das vezes, acontece na escola para toda a sua vida. E aí eu gostaria de perguntar para você o impacto do bullying na questão da vida profissional. Desse aluno que cresceu envolto dessa situação do bullying, ou até mesmo o bullying dentro do profissional mesmo. Olha, já faz alguns anos que os ambientes profissionais estão lidando com pessoas que saíram da escola sem entender esses limites e sem saber administrar
esses limites, as suas frustrações, porque aí, se na escola a gente tem frustração, na vida profissional é um EPA atrás de EPA, né? Eu já diria a minha irmã. É assim, você acha que você deu tudo certo, daqui a pouco, pá, vem algum problema, você tem que lidar com aquilo. E essa pessoa não está preparada, às vezes, dependendo da instituição, ela tem um código de ética, um código de conduta, que essa pessoa que cresceu ou sendo um agressor ou sofrendo vai precisar, pela primeira vez, pegar um manual ali, eu acredito. Exatamente. Né? E olhar, e ela vai se ver ali quantos direitos eu tinha e quantos eu ultrapassei também. Não é? Quantos direitos eu achava que eu tinha. Também, verdade. A gente já começa numa mudança de cultura gigantesca, que é o latino-americano ler manual. Né? Hoje a gente nem precisa muito se atentar ao manual escrito, porque a gente também tem os tutoriais aí de vídeo, que são sempre super bem feitos e tal. Mas já começa uma mudança disso, né, nesse aspecto, de que eu tenho que ler as regras. Só que quem lê, professor, precisa ler com a sua bagagem também intelectual e emocional, porque às vezes eu ponho um negócio para eu ler aqui, é igual casamento, né? Entender o que eu quero, né? Eu entendo o que eu quero e o que eu fui capaz de entender naquela hora. Né? Mas, na vida profissional, a minha consultoria, inclusive, começou esse ano um trabalho de formação e de treinamento em empresas para combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Porque existe uma lei, desde 2022, que é uma lei focada na proteção da condição da mulher no espaço de trabalho, que traz essa obrigação. É o óbvio tendo que ser explicado de novo para adultos. Falar, olha, você não pode chegar e ficar passando a mão na cabeça ou nas costas da coleguinha, porque o corpo é dela. E a coleguinha no coleguinho também. Existem limites. Né? E para nós latinos isso é quase que uma... Estamos engateando, né? Não, e a gente também é um povo que toca muito, que fala. Então, assim... Mas a gente precisa criar alguns limites. As escolas e as empresas estão cheias de... E tem que ter mesmo manual de boas práticas, manual de ética, manual de uso de WhatsApp, porque a vida ficou muito louca de repente. E eu posso falar isso, porque eu tenho 49 anos. Quando eu tinha 20, eu já achava que... Né, nossa, a gente tinha o ICQ de mensageiro automático na internet, falava, uau, já estou com isso aqui, e hoje Alexa, Siri, né? Você não precisa mais nem fazer movimento para mandar o computador fazer alguma coisa. Então, assim, tudo ficou muito louco, tudo ficou muito dinâmico. E nesse dinamismo, a gente precisa criar novos pactos, novas formas de convivência, que sejam mais leves, que sejam mais administráveis para todo mundo. A outra coisa, que eu acho que, aí eu estou falando de uma pessoa mais velha para uma geração mais nova, é a seguinte. A geração mais nova geralmente chega para tentar mudar tudo. E tem que fazer isso mesmo, porque tem que melhorar. Né? Tudo dá para ser melhorado. Mas, quando a gente chega com um manual, porque às vezes o manual não é suficiente dentro de uma empresa. Eu li o manual. Outro dia tive um atendimento assim. Eu li o manual, eu entendi o manual, mas eu não concordo com o manual. Então, mas se você não concorda, esse não é o espaço para você. Porque teve 50 cabeças antes pensando a respeito disso. Então, se você acha que tem alguma coisa diferente para oferecer, e um pensamento muito melhor, chega... Antigamente a gente falaria só no sapatinho, agora chega só de boinha. Chega manso para entender e para trazer a sua contribuição. Né? Dentro das escolas, o que a gente tem ouvido, inclusive, que acaba refletindo no mercado de trabalho mas eu não concordo com o que o professor falou e eu vou filmar, e eu vou expor, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não concordo com o que o colega falou, eu vou falar... Não, existem regras, tem lei para isso. Você não pode nem fotografar uma pessoa e postar sem autorização. Quanto menos postar ou distribuir aquela imagem para prejudicar a pessoa.
São 3 crimes. Olha só. Só num post. Entendeu? O nosso sistema judiciário ele está muito menos tolerante a esse tipo de comportamento. Então, aquilo que não é assimilado na escola acaba sendo levado para o ambiente corporativo, e aí, no ambiente corporativo, você já é um adulto, responde como crime, e muitas vezes o cara perde uma oportunidade da vida por causa de uma mancada ali que ele deu, que poderia ser tratado antes. Na né? sua formação na escola. Né? Doutora, eu vou voltar para o assunto das telas. Contextos sociais, né? Não estou falando nem da China, nem do Japão, estou falando aqui, né? Estou falando aqui da nossa realidade. A família vai ao supermercado hoje, coloca uma criança no carrinho, dá um tablet, um celular, a família faz a compra do supermercado inteira, aquela criança assistindo a vídeos. A família vai ao restaurante, senta, põe uma tela, a criança almoça fazendo a refeição. Essa criança que deveria, no supermercado, aprender o preço das coisas, aprender que tem gente trabalhando para que aquilo esteja ali, aprender que aquele suco veio de um produtor, teve um processo industrial para chegar, saber o preço, valorizar que as coisas têm todo um dinamismo social, que no restaurante eu preciso escolher o meu alimento, eu vou lá ver, eu vou ver o que tem para comer, sim, né? E vou fazer a minha refeição conversando com a minha família. As famílias parecem não estar percebendo e legitimando esse comportamento. A tela virou uma coisa oficial daquela criança, às vezes crianças muito pequenas, ou pais com adolescentes que sentam para almoçar e ambos ficam nas suas telas, não é? E isso, com certeza, está tornando nossas crianças um pouco mais sensíveis em relação a lidar com o outro. Né? Foi cunhado nos Estados Unidos recentemente o termo autismo de telas. O autismo de tela, no sentido de que o jovem que é submetido excessivamente a telas, ele tem adquirido comportamentos de ultrassensibilidade, irritabilidade, não consegue ficar sem aquele equipamento. E aí a gente vem para a escola e a pergunta vai nesse caminho. Seria hoje o uso de telas o nosso grande a grande potência do bullying na sociedade? É isso mesmo? Não é a tela sozinha, mas ela é uma arma letal. A tela se tornou uma arma letal. Você está falando aí do autismo. Qual que é o termo que você usou? O autismo de telas, né? Como eles quiseram atribuir o jovem de hoje que está tão mergulhado que ele não consegue mais falar uma frase inteira, olhar para alguém quando fala, ou quando dá um pane ou não tem Wi-Fi, ele fica com uma irritabilidade excessiva. Um termo que a gente tem usado bastante, que foi cunhado por um autor francês, que eu acho que é da área da educação, é a demência digital. E aí, vou falar uma coisa também que eu vou ser super antipática, mas advogado geralmente é antipático. Né? Eu não acho. A demência não vem da criança. A demência digital vem de nós pais. E eu me coloco nesse lugar porque eu sou mãe. Nesse momento da vida, sou mãe solo. Enquanto casada com o pai das minhas filhas, e a gente era muito companheiro nessa coisa de nós vamos para o restaurante, nem o nosso fica. Aliás, o meu está aqui porque eu tinha uma colinha, né? Mas eu nem esqueci da colinha aqui, porque a conversa está fluindo super legal. Mas a gente não tinha isso, porque a oportunidade da gente sentar para almoçar era juntos, é uma oportunidade muito sagrada. É um momento de trocas profundas. Muita aprendizagem. A ida ao supermercado, as minhas filhas elas nunca tiveram tela. Dentro de um mercado, nunca tiveram tela. É um perrengue gigante. Gigante. Mas nada que uma caixinha de tomate cereja não resolvesse, entendeu? Então, olha, vai contando quantos tomates tem. Pesa aquilo ali para mim, né? Ela perdia, porque ela sabia contar até 10. Quando chegava no 10, ela voltava e nunca mais acabava a conta. Exato. Então, acho que a grande questão é a gente cria um processo de degradação.
Então, olhar para a tela, por que eu estou falando isso? Porque a gente olha para a tela e fala assim, isso aqui é o responsável por tudo. Não é. Porque se vier um substituto para a tela, os pais que estão exaustos, que também não sabem como lidar com os filhos, vão atrás dessa outra ferramenta aí. Entendeu? Hoje a gente tem um movimento, inclusive, no mundo, de proibição de uso de qualquer artefato tecnológico em salas de aula. A Grécia desautorizou o uso de celulares no país inteiro pelos alunos enquanto na sala de aula. A gente já tem uma lei na Flórida. Finlândia está voltando atrás também. Finlândia. A gente tem uma lei tramitando no Brasil para a proibição de acesso a celular para qualquer criança abaixo de 14 anos. Né? Por quê? Porque nós tivemos uma degradação da capacidade afetiva e intelectual da sociedade, do ser humano, não é só das crianças. E isso resulta em bullying, resulta em agressão. Porque é o seguinte, o exemplo que eu dei da minha filha. Se eu estou com o olho na tela, eu não estou atento ao que ela está falando no almoço. Entende? Então, assim, essa geração que está perdida, nós pais colocamos essa geração no lugar sem orientação. Ah, mas meu filho se opõe? Se opõe como todas as crianças. Então, a nossa geração de pais, eu sou mãe da geração alfa, a nossa geração de pais precisa fazer um movimento de responsabilização para cura. Então, eu falo muito, inclusive, para pais em escolas e para pais em igrejas. E a orientação que eu dou é muito louco isso, porque eu falo assim, sabe o que você vai fazer quando você chegar em casa? Você vai chamar teu filho e vai pedir perdão. Você vai pedir perdão. Perdão pelas conversas que não aconteceram, perdão pelo olhar que não aconteceu, perdão pelo pedido de ajuda que ele fez e você não ouviu, perdão. E o próximo passo é uma repactuação da presença desses artefatos em casa. Porque dá para viver sem? Não dá. Mas a gente precisa repactuar algumas coisas. A gente vai adotar isso, viu, doutora? A primeira coisa que a gente fala com o pai é um pouco rude, mas é porque também eu acho que os professores estão um pouco estafados de lidar com isso enquanto um problema e procurar soluções. A gente fala, mãe, pai, o celular e o Wi-Fi foi o senhor e a senhora que deu na mão. Hoje ele cometeu esse crime digital e vamos pensar, né? Mas acho que eu vou partir por outro caminho agora. Eu vou por isso. Vamos pedir desculpa primeiro. Vamos voltar onde a gente não foi. Vamos falar o que a gente não falou. Sem perdão não tem cura. Sem reconhecer, sem a gente reconhecer, inclusive professores. Continuar automático, né? Da gente reconhecer e falar, olha, eu não te vi. Eu não vi. Né? Ou eu não levei a sério aquele teu pedido de ajuda. Porque muitas vezes foi uma brincadeira que a gente, como adulto, olha e fala assim, nossa, não precisava de tanto, mas tem alguma coisa por trás. Vamos entender por que de tanta fragilidade? Que está num momento frágil. Eu sou mãe de 2 pré-adolescentes. Em casa, a gente brinca o seguinte. A minha filha... Esse dia aconteceu exatamente isso. A gente foi fazer um lanchinho à tarde e a minha filha mais nova, ela é a rainha da guacamole. Ela gosta de fazer guacamole. Então, a gente faz um lanchinho lá. E guacamole é super popular em casa. A mais velha chegou e falou assim, eu não gosto de guacamole. Eu falei, desde quando você não gosta de guacamole? Desde agora, né? Faz tempo que eu não gosto. Eu falo, fala para o motorista da nave espacial que troca vocês aqui todo dia, para amanhã trazer a filha que gosta de guacamole, porque está cheio de abacate e eu não posso deixar estragar. E ela deu risada. Eu falei, filha, é difícil para a mamãe lidar com essas mudanças. Eu sei que isso acontece e que é próprio do adolescente, do pré-adolescente e adolescente. Mas eu queria só te dizer que é difícil lidar. A mesma coisa, telas. Ontem nós tivemos uma conversa assim, ela vai fazer 12 anos, e eu tinha dito que quando ela fizesse 12 anos, ela poderia ter o celular dela, desde que ela guardasse a mesada dela para pagar metade do celular, e eu pagaria a outra metade. Acontece que, e também coloquei ali como regra, olha,
Até os 12 anos, eu preciso entender qual é o nível de desenvolvimento que você tem, social e intelectual. Ela faz 12 anos mês que vem. E aí, ontem começamos uma conversa dizendo: eu não estou segura se você está pronta para ter um celular. Ela usa tablet para as atividades da escola, principalmente. Ela tem acesso ao Roblox, e eu tenho, mas o tablet é meu, né? Então eu posso acessar absolutamente tudo que ela está fazendo. Tenho alguns controles, mas eu acho que o maior controle é a conversa e o olho no olho. Mas eu saber isso e falar: olha, eu acho que chegou um limite. Por quê? Eu prefiro fazer isso do que chegar daqui 1 ano e meio e ter a conversa do pedido de perdão, para poder curar uma ferida que eu mesma abri. Então, esse é um processo que vai acontecendo. Eu tenho convivido com adolescentes que não andam com celular. Não tem celular. Por que você escolheu não ter o celular? Porque eu estava estressado, porque eu estava tomando remédio para ansiedade e não resolveu. Aí eu resolvi tirar o celular. Então, eu estou apostando muito também nessa geração mais consciente, que olha e fala: sou eu que tenho que entender quando uma coisa está me fazendo mal, quando não está legal. Sabe que eu tenho notado que eles têm cansado também um pouco. Exato. Eles têm vindo com... A gente até brinca, né? Gente, o detox de telas. E o contato com coisas simples, contato com a natureza, por exemplo. Tive promovido para os estudantes o contato com plantio, com horta, com abelha, com coisas assim tão naturais, tão primitivas, e é tão gostoso. E o aluno falou: professor, nossa, eu nunca tinha plantado uma árvore, eu peguei na terra, não é? Uhum. E, nossa, a gente fez um jardim de orquídeas, que coisa mais linda. E olha, essa aqui fui eu que coloquei, não é? E, sabe, poder também promover esse reencontro, né? A gente tem que dar um passo atrás, mas o que a gente vai oferecer para lutar com isso que é tão atrativo e tão legal, que a gente também consome? Acho que a nossa conversa hoje também não é de negar a tecnologia, talvez de entender melhor. E, como você disse, né, para a criança é muito delicado, na sua supervisão, o quanto que está na responsabilidade desse pai, sim, fazer esse acordo, entender a hora certa e acompanhar. Porque são crianças, né? E tem uma coisa que é interessante: não interessa se tem telas ou não. Algumas curiosidades e comportamentos das crianças, principalmente de Fundamental 1, ele vai acontecer. Então, por exemplo, algum tempo atrás, eu tinha muitas mães que diziam assim: a questão meu filho tem 8 anos e estava lá acessando a internet e, de repente, veio um conteúdo sexualizado de anime. E agora, por causa disso, ele está muito interessado no anime, que é na questão sexual, que é a adultização das crianças. Só que, se a gente para e pensa, e é muito interessante isso, que essa percepção minha como mãe, advogada, não sou psicóloga, não sou de educação, não sou pedagoga, veio de uma conversa com a professora, de dizer assim: é próprio de 8 a 9 anos o interesse por esse tema. É da formação, né? É do hormônio, né? Porque a pré-adolescência está tudo mudando, então os hormônios estão preparando aquele corpo para a adolescência. É natural a criança ter a curiosidade. Só que hoje ela tem um algoritmo que entrega para ela. Antes do tempo, e entrega tudo menos aquilo que seria falar saudavelmente sobre sexualidade. Então, eu me lembro dessa conversa com uma... ela, na verdade, não foi uma professora, foi uma neurocientista que eu amo de paixão, que é a Carla Tiepo, e ela fez esse comentário e eu falei: então eu tenho que me antecipar a essa conversa. Por quê? Se a criança coloca a palavra sexo, pronto, todos os algoritmos, e não é só, às vezes os pais acham isso, pais que estão ouvindo, entendam uma coisa. Quando você instala o YouTube aqui, você dá permissão para o YouTube acessar tudo que você faz nos outros aplicativos, inclusive. Né? E aí ele vai dizer:
esse celular aqui procura conteúdo sobre sexo. Então, ele vai fazer o quê? Começar a entregar no YouTube conteúdo de sexo. E aí, então o anime que é o grande problema? Não, vai entender o que é o anime. Eu tenho uma live no meu Instagram, eu vou fazer propaganda, é o @doutora.ivanice_cardoso, falando sobre isso, falando, gente, o problema não é o anime, o problema é que a gente não conhece a cultura japonesa e como os animes são construídos. Anime não é coisa para criança, anime é coisa para adulto. Não é porque é fofinho e tem um traço diferente que é para criança, né? Então, tem todo esse cuidado que a gente tem que ter de reconhecimento e de endereçamento do desenvolvimento da criança para não chegar no final do processo e a gente descarregar a situação de bullying. Cyberbullying, envolvendo questões sexuais entre 8 e 10 anos, cresceu mais de 250%. E eu não estou falando só de pesquisa. Eu estou falando de situações de abuso entre crianças dessa idade filmadas por elas mesmas. Entende? Não é... Eu adoraria estar falando de receita de pão. Para ser mais leve. Então, essa criança, ela cresce com esse conceito. Eu posso. Essa criança, ela cresce com o conceito de que sexualidade saudável é aquilo que ela vê na pornografia, e não é. E aí a gente desemboca onde? Nos crimes de gênero contra a mulher. Porque é assim que se namora, então é assim que eu vou namorar. E daqui a pouco está todo mundo na delegacia. Porque ninguém explicou que não é daquele jeito e permitiu um acesso precoce. Então, quando a gente começa um movimento, a gente tem vários juízes, advogados, médicos, profissionais da área de pedagogia, trabalhando nesse movimento. A criança não pode ter acesso ao celular antes dos 14 anos, considerando, né, que vai entrar no ensino médio, dos 14 para os 15, e, em alguns casos, abaixo de 16, não pode. E quem decide isso é o pai. Não é a escola, não é o governo, não é a lei. Quem decide isso é o pai. Então, para minha filha mais velha, está muito claro. Pode ser que, de repente, eu perceba um não desenvolvimento intelectual ou emocional que deveria estar acontecendo nessa fase, e aí eu não vou botar mais uma ferramenta para você ter que lidar. Impossível ser bem-sucedido sem celular? Pois eu tenho um sobrinho, que é um advogado, o Dr. Gabriel. Eu falo dele em todas as palestras. Que é a maior demonstração de que a vida online não determina o sucesso da vida offline. Ele é um advogado bem-sucedido, fala vários idiomas, é pai, tem filho, e a única coisa que ele tem plugado é o WhatsApp, que a gente manda um WhatsApp, acende uma vela para ver quando ele vai responder. E o LinkedIn, que ele teve que criar por causa da profissão dele, que é uma rede para profissionais. O Facebook, que ele tinha na época da faculdade, ele abriu e fechou. Quando a gente quer mandar recados urgentes, a gente manda para a mulher dele. Entende? E ele é um cara super bem-sucedido. Ele é um advogado que escolhe onde ele vai trabalhar, né? Ele foi bem preparado pelos pais, teve uma educação bastante robusta e significativa e endereçada para uma profissão. Isso é muito legal, falar para pais do SESI, do sistema SESI-Senai. Não adianta o sistema endereçar para a profissão se os pais não vêm junto. Né? Se os pais estão ligados em outras coisas. Não, a orientação profissional dos nossos filhos acontece dentro de casa. A escola só faz o papel técnico de reforço. Mas essa orientação vem de casa. E aí é todo um processo, gente. Todo um processo. Então, voltando à sua pergunta, sim,
Telas interferem. Mas tem muito mais. Tem muita coisa por trás. A tela, por si só, ela não faz nada sozinha. Não. E até porque, assim, dá o celular. Acabou. Entendeu? Só que, se eu não sou um exemplo, de uma referência, né, de boa profissional, uma pessoa que trata as pessoas com respeito, que respeita horários, respeita o limite, respeita o espaço do carrinho no outro, no corredor do mercado. É isso que vai preparar um filho. Não é sentar e saber ler a apostila. Não é sentar com 8 anos e ser o rei do Fortnite. Não é. Meu filho é o máximo. Olha. Nossa, meu filho tem 1 milhão de seguidores. Então, vou falar uma coisa. Esses seguidores não vão pagar boleto. Não vão abraçar teu filho na hora ruim. E, do mesmo jeito que eles chegaram, eles vão embora. Né? A gente tem uma vida... Isso é cíclico. Eu não gosto de demonizar a internet, mas eu vou falar uma coisa. Quando eu era adolescente, o sonho da maior parte das adolescentes era ser modelo, manequim. Algumas queriam ser paquita, mas como, né, não tinha tamanho nem era loira, então não dava para ser paquita. Para aparecer na revista Capricho. Nossa, o ápice da adolescência. Olha, venceu na vida. Virou, aí da Capricho vai para trabalhar na Malhação. Né? E tudo isso era um mundo, tudo isso era o nosso mundo. Outro dia eu me peguei tendo que explicar para minha filha o que era a Rede Globo. Que é essa matriz da Globo. Aí ela virou assim, o que é Globo? Entende? Porque ela não sabia, ela não assiste Rede Globo. Depois entraram outros canais e ela falou, isso aí é Rede Globo. Mas, entende? O mundo mudou completamente, mas ela sabe o nome de vários influencers que conversam com a idade dela. E daqui a pouco, esses influencers também não vão mais ser significativos, vai surgir uma nova tecnologia. E corre a gente para estudar e entender isso, né? Agora, tem uma coisa que é importante a gente trazer, que está muito vinculada à questão do aumento do cyberbullying, inclusive, daquilo que vai acontecer, que é a popularização da inteligência artificial generativa. Porque até agora a gente estava lidando com a inteligência artificial preditiva, né? Que nada mais é do que um depósito de um monte de informação banco ali. De dados gigante, É o Big Data 2.0. A inteligência artificial generativa, ela populariza deepfake. Então, é pegar a imagem do professor e colocar ele falando num cenário e, de repente, abusando de alguém na frente dos alunos. Isso é uma coisa muito séria. Mas só vai escolher esse tipo de crime, porque na produção de deepfake a gente também tem de 3 a 4 crimes, dependendo do que é desenvolvido ali, se a gente não teve uma mente preparada antes para entender quais são os limites e que vai dar ruim. Né? Agora, esse é um trabalho desde o Fundo 1. A base tem que vir forte, né? Tem que vir forte, porque se a gente hoje está falando de cyberbullying, de gossip, imagino que vem com por aí. a generativa, a nossa previsão é uma previsão bem preocupante. Legal. Doutora, quantas contribuições, hein? A gente está aqui encantado, a senhora falando, a gente está aprendendo muito e eu vou trazer nossa última reflexão e eu vou pedir uma coisa muito difícil, né? Vou fazer aqui as 2 últimas perguntas num combo. Acho que a primeira pergunta é muito óbvia. Por que o bullying virou crime? E eu vou te pedir uma coisa. O que a gente, encadeando a essa questão,
o que a gente, enquanto comunidade escolar, o que a escola, o que a escola e família, qual que é o trabalho, dicas, o que você tem? Eu ia pedir solução, mas solução eu acho muito ousadia. Mas que caminhos a gente pode tomar, além desse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, que eu acho extremamente rico, que vai chegar para mais pessoas, mas o que a senhora traz para a gente trabalhar aqui na comunidade que vai amenizar esses impactos junto aos nossos estudantes? Primeira resposta. Por que o bullying se tornou crime? Eu tenho 3 respostas para essa pergunta. O bullying se tornou crime porque, como sociedade, nós não soubemos conversar. Um crime, ele só é tipificado, uma conduta só vira crime quando a sociedade não soube conversar. Aí ele se torna crime. Então, vamos imaginar numa sociedade utópica em que não houvesse nenhum tipo de crime de gênero. Então, a gente não precisaria ter crimes falando a respeito de gênero. A segunda resposta. O bullying só se tornou crime porque os adultos fingiram que o bullying era coisa de criança. Né? E comportamentos antissociais, eles são uma panela de pressão. Eles não trazem os seus efeitos imediatos, mas os comportamentos antissociais, eles só acontecem porque os adultos não souberam dizer o não redondo. Né? E a terceira resposta é que bullying e cyberbullying nunca foram um assunto de criança, nunca foram brincadeiras de criança, mas eles estão na sociedade presentes num volume que já fugiu do controle e se tornou um problema de política pública. O crime, ele só o projeto de lei, ele só vai para a votação e ganha força a ponto de se tornar um tipo penal, no que é o caso do bullying e do cyberbullying, por conta deste volume gigantesco de casos, de eventos envolvendo aquela conduta. Né? Por que eu dou essas 3 respostas? Porque, em 2016, nós tivemos a promulgação da primeira lei falando sobre bullying, que era 13.185. É importante a gente lembrar que essa lei ela só passou a existir em função do massacre de Realengo. Então, ali a gente já tinha um ápice e uma situação que, apesar de sermos um país muito violento, esse tipo de violência, a escola ainda era um lugar muito preservado em relação a violências. E ali a gente não estava falando de um adulto vindo e trazendo violência para a escola. É um próprio aluno, naquele caso ex-aluno, trazendo a violência de volta para a escola, na verdade, depositando de volta na escola toda a violência que ele tinha sofrido. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar de forma estruturada e séria sobre esse tema desde 2016. O que aconteceu? E aí vai a minha crítica aos gestores para que a gente não cometa mais esse erro. A primeira pergunta que se fez: temos que tomar uma providência? Temos. Qual é a sanção se a gente não tomar? Não tinha sanção. A lei não dizia, se não fizer tal coisa, vai fechar a escola, por exemplo. Vai tomar uma multa. A lei não dizia isso. Porque era uma lei feita especificamente para escolas, clubes e agremiações. E na escola, a gente pressupõe que a gente não precisa ter sanção. Porque a escola é um espaço de aprendizado. Então, o que o legislador naquela época fez de forma muito ingênua foi achar que as gestões das escolas iam falar: uau, realmente precisamos falar disso como uma via de... Então, naquele momento, a gente já tinha um nome, inclusive, para bullying, um nome brasileiro: intimidação sistemática e repetitiva. A escola vai resolver um problema que ela não sabia resolver. Porque já tinha nome. E a gente falou: uau, eu digo a gente como advogado, né? Nossa, então... tem esse caminho. O que a escola fez? Não vai ter multa? Não vai ter sanção? Então, não vou fazer. Ou seja,
birra. Birra, né? Quando a criança faz birra, olha, se você continuar fazendo isso, vai ter a consequência. Aí ela para. Se você não diz qual é a consequência, ela continua fazendo a birra. Isso foi o que as gestões fizeram. Depois, em 2018, nós tivemos uma modificação na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, aí já estabelecendo uma sanção para as escolas. Só que, da mesma forma, algumas escolas disseram, não vai dar em nada. E eu entendo as gestões, porque trabalho com gestores escolares, que a escola tem milhares de regras e leis e tudo mais, mas é importante, é necessário. E se a gente organizar direitinho, dá tudo certo. Vem a nossa demanda natural, né, doutora? A escola como formadora. Faz parte do... É da nossa natureza, então a gente cuida. Eu acredito que essa fuga tenha vindo muito talvez institucional. Vou lidar disso como uma lei, mas espera aí, a gente vai conseguir dentro da escola tratar isso com a família, estabelecer contratos pedagógicos, e a gente vai tentar, mas começou a ir para a delegacia. E aí, o que a escola fez, né? Pois é, eu tenho exemplos de escolas que são meus clientes desde 2017, 2018, quando comecei a trabalhar com mais força nessa temática, que foram radicais. Então, eles fizeram todo um trabalho de prevenção, de conscientização, criaram dossiês a respeito disso e tudo mais. E aí eles mesmos criaram uma sanção. Se numa segunda situação de bullying, né, porque cyberbullying não era tão popular, apurado, a gente pode fazer a transferência compulsória do aluno. Ou seja, você não é mais bem-vindo aqui, tchau. Essas escolas alcançaram índices sensacionais, índices negativos de bullying. Porque o aluno já entrava, os pais, inclusive, procuravam a escola dizendo assim, eu vou colocar meu filho ali, porque naquela escola, a escola sabe o que é o bullying e ela não tolera o bullying. Doutora, mas ela transferiu o problema, né? Mas sabe o que aconteceu? Não aconteciam transferências. Olha só. Entende? Porque existia uma sanção, as pessoas amavam a escola. Foi isso, inclusive, que era uma escola confessional católica, o primeiro exemplo que eu tive, e aí depois a gente foi espalhando, coisa boa a gente tem que espalhar. A madre, que era a diretora, ela disse, os alunos e os pais amam a escola. Então, a gente vai aproveitar disso para dizer, esse comportamento antissocial não é bem-vindo aqui. Né? É a mesma coisa, eu amo a minha avó. Então, quando eu vou na casa dela, eu não boto som alto, porque eu sei que ela não gosta. Porque eu amo estar com a minha avó. Então, a gente vai repetindo esses pequenos exemplos. A escola não tinha transferência. Entendeu? E quem vinha de fora, por esse motivo, não, né? Mas quem vinha de fora vinha já com essa consciência. Aqui não é aceito. Entende? O medo de radicalizar e de bancar, pagar o preço, fez com que a gente tivesse, então, que chegar na criminalização do bullying, que, obviamente, aconteceu a toque de caixa, não é só no Brasil, outros países criaram leis também para a criminalização do bullying, para deixar a coisa mais clara. O bullying é uma coisa tão interessante que nem os advogados criminalistas experientes entendem como a lei pode ser aplicada. Mas nós que já trabalhamos com bullying e cyberbullying entendemos a lei e sabemos como aplicá-la. Né? E aí tem uma coisa que é importante para as famílias, porque quando acontece a criminalização do bullying e do cyberbullying, esse assunto deixa de ser tanto da escola e passa a ser muito mais da família. Porque quem é que vai ter um filho em sistema de reclusão, por exemplo, numa situação de cyberbullying? Não é a escola, é a família. Isso é um limite tão fino, tão tênue, e ele estoura na escola. O estudante, ele faz cyberbullying com outro estudante, às 20h. Ele estuda aqui das 7 ao meio-dia. Mas a escola, na grande parte das vezes,
pega essas duas famílias e a gente se torna um conciliador desse problema. A gente deve fazer isso? Não A escola, deve? ela pode ser mediadora porque ela tem capacidade técnica de criar conversas. Entende? A pedagogia, depois para o adulto a andragogia, ela traz isso, a capacidade técnica de aprendizado e de criar conversas. Mas a lei, ela tira da escola essa responsabilidade. Isso é muito louco, porque eu faço... Agora, em outubro, estou lançando o primeiro workshop para falar mais especificamente de como o judiciário vê a situação do bullying e do cyberbullying. É exclusivo para gestores. Nem professor entra, só gestor, porque a conversa é uma conversa de gestão bem séria. Mas o que a gente pode trazer para ficar registrado é que a lei, ela tira esse peso da escola muito mais do que a escola consegue perceber hoje. E algumas escolas estão abraçando o problema, dizendo, não, mas ele é meu, ele é meu. Não, o que a lei diz é o seguinte, aconteceu um evento de bullying, a escola é obrigada a comunicar ao conselho tutelar e orientar os pais a fazerem um boletim de ocorrência, dependendo da idade da criança e do que aconteceu. Mas tem que procurar uma autoridade. A escola faz um documento e encaminha. Pronto, acabou. Não é mais problema da escola. Né? Agora, na época de rematrícula, a gente tem algumas escolas que estão colocando isso, inclusive, que se os pais se opuserem a receber a orientação de mediação que a escola faz, esse é um papel escolar de fazer a mediação, isso pode ensejar a quebra de confiança e a transferência compulsória do aluno. Que aí, a transferência compulsória, ela transfere para uma outra escola o problema? Não. Tecnicamente, o que acontece é que a criança está sendo transferida compulsoriamente, a escola faz um comunicado para o conselho tutelar e o conselho tutelar coloca essa família no radar. Precisamos cuidar disso. Por isso que eu digo que esse é um problema dos pais, e os pais estão pouquíssimo sabendo do BO que eles estão envolvidos. Em julho de 2024, nós tivemos uma alteração da tabela da OAB. E o que eu digo para os pais é defender o seu filho numa situação de bullying pode significar uma despesa imediata da sua família de R$12 mil e que pode chegar até R$60 mil, que foi o último... Bom, 60 mil foi o que chegou agora, porque aí o céu é o limite. Para o juiz, não tem limite. Mas nós tivemos um caso que foi bastante divulgado num colégio no Rio de Janeiro, em que a reparação dos danos que os pais estão sendo obrigados, né, a fazer a reparação do dano é de R$60 mil para o aluno, para os pais do aluno. E não é só a escola, os pais a mãe do agressor especificamente também, né, fazendo essa reparação. Fora todos os gastos de advogado, porque aí você precisa de um advogado que seja especialista naquela área para poder te defender. E como os advogados especialistas, a gente gasta centenas de horas estudando um tema, a gente vai cobrar caro. Né? E a própria OAB reconheceu isso. Então, hoje, por exemplo, para eu fazer um pedido de soltura de uma criança numa medida socioeducativa, ou porque a criança foi levada pelo conselho tutelar, isso custa R$12 mil. Eu tenho colegas que cobram 3 vezes mais isso. Qual é o pai que vai deixar a criança presa? Né? Por causa de um bullying. Por causa de um bullying. E não precisa ter vias de fato, não precisa ter agressão física. A gente tem trabalhado muito a questão do assédio psicológico, que é muito mais danoso do que a própria agressão física. E deixa, né, como a gente falou no início, sequelas, deixa né? sequelas para o resto da vida. Então, essa conversa virou uma conversa de adulto. Quando o bullying vira crime, ele vira uma conversa que é para os adultos. E se nós, adultos, não tomarmos uma posição muito séria em relação a essa temática, daqui a pouco a gente vai ter um problema prisional sério. Doutora, você falou dessa questão de, a partir do momento em que vira crime, essa questão torna-se algo para os adultos. Se
Mas se os adolescentes também estiverem cientes dessa situação, de que é o crime, isso seria menos, menos danoso nessa questão, se o adolescente já tivesse a ciência disso? Quando eu digo que é dos adultos, é porque é assim, na prática, quem é que vai pagar para tirar a criança do sistema de restrição de liberdade numa situação de cyberbullying, por exemplo? Serão os pais. São os pais. Os adultos, eles estão muito... Até agora, eles deixaram muita coisa assim, deixa eles se resolverem, isso é coisa de criança, é disputa, é importante, é isso, é aquilo. Não, agora chegou no bolso do adulto. Uhum. Para o adolescente, fica uma marca. Porque você passou pelo sistema de restrição de liberdade. Você foi condenado àquelas medidas socioeducativas. Uhum. Eu vou dizer para você uma coisa, eu já trabalhei muito em Fundação Casa. Não é fofo. E vai para a Fundação Casa a criança pobre, preta. E, por causa disso, vai para a Fundação Casa um menino de classe média alta. Entende? Você pode ter o dinheiro que você tiver. Eu já atendi famílias muito abastadas, em que o juiz fez questão de dizer, vocês, pais, e a criança ela não vai ficar reclusa de liberdade, mas todo mês ela tem que ir lá para conversar com a psicóloga e com a assistente social na Fundação Casa. E não era uma conversinha fofa. Era uma conversinha desagradável, amarga, que para alguns nem surtiu efeito. Uhum. Entende? Agora, a pior marca que pode acontecer é você procurar um emprego daqui 10 anos e você ter a sua capacidade de empregabilidade reduzida por conta de uma atitude impensada que você teve. Mas eu não pensei. Pois é, mas aí o empregador ele não quer correr esse risco. Você pode ter a melhor formação, você está formado no Senai, com louvores e tudo mais. Você pode ter a melhor formação. O empregador não vai correr risco. As grandes universidades elas não vão correr risco. Né? A sua segunda pergunta. Tem solução? Sim e não. Não tem solução porque o bullying e o cyberbullying eles são um fenômeno social. Então, enquanto existir humanidade, vai existir bullying e cyberbullying. Né? E cyberbullying, que eu digo, enquanto a gente estiver tão plugado assim, porque pode ser que em algum momento a humanidade desplugue. Agora, não existe como a gente exterminar o bullying e o cyberbullying, mas existe como a gente reduzir os impactos. Isso sim. E, a partir da Lei de Janeiro, que criminaliza o bullying e o cyberbullying, essa conversa ela está na mesa do gestor escolar, que precisa fazer uma orientação dos professores, com formação, com instrumentalização, né, que a gente fala dentro da área educacional, entregar as ferramentas necessárias para que professores, coordenadores, orientadores e inspetores consigam saber identificar situações de microagressões que entrarão no sistema do bullying, para não acontecer o bullying. Né? E fazer essa conversa muito mais franca e muito mais dura com as famílias. E eu estou falando isso, eu, mãe, solo de 2 pré-adolescentes, né? Que até teve uma situação outro dia que a minha filha fez uma brincadeira com um aluno e aí, quando eu fui buscar, as amiguinhas estavam falando, tia, ela fez bullying com fulano. Eu falei, não faça isso, você vai estragar a minha carreira. Aí ela falou, e ela ouve as suas palestras direto, porque eu faço muita palestra online, né? Ela ouve, e ela fez, ela falou, mãe, foi uma mancada, não pensei na hora. Eu falei, tá, então qual é o próximo passo? Eu vou voltar lá e eu vou pedir desculpas. Eu vou me retratar e eu vou corrigir o que eu fiz. Então, entende? Doutor, o primeiro passo então, tem e não tem. É tomar conhecimento da lei, enquanto gestão, enquanto equipe docente, e levar para a comunidade escolar. Todo mundo tem que conhecer, saber que é lei, saber que é crime. Na verdade, o grande desafio é você entender quais são os protocolos que você tem que seguir e os procedimentos em sala de aula. Né? Tem uma coisa que, para mim, é muito marcante, que era o seguinte.
Isso é uma coisa de 30, 40 anos, que eu tenho 49 anos. Então, a gente está falando de uma terceira geração entrando nessa situação. Quando eu era pequena, e acontecia uma situação de indisciplina em sala de aula, o professor gastava saliva uma vez. Numa reincidência, ele abria a porta, chamava o inspetor e falava, pode levar. Entende? Porque é aí uma questão administrativa. E o professor, eu achava sensacional. Eu me lembro de uma professora que era a dona Tosca, ela chamava Tosca mesmo, por causa da ópera, né, Tosca. E ela era baixinha assim, e a gente morria de pavor de tomar uma bronca dela, porque a bronca dela era com tapa de pelica, era assim. Ela dava maior bronca falando, ela não lacrava, entende? Ela falava e tal. E, olha, não falarei uma segunda vez. Cara, não tinha segunda vez com a dona Tosca. Não queria passar por aquilo de novo, né? Não, porque a vergonha de chamar o bedel e ter que recolher o material e saber que o pai vinha buscar. Se a coisa fosse muito grave, às vezes, no intervalo, o pai não vinha buscar na escola, o pai ia buscar no juizado de menores naquela época. Olha a vergonha. Né? Então, a gente não queria, a gente levava muito a sério o professor em sala de aula, e a gente tinha uma troca muito potente assim, com os professores. Mas o professor sabia qual era o limite. E aí ele não gastava nem saliva. Então, assim, levava o professor embora, o aluno embora, todos nós ficávamos... Ai, ainda bem que não fui eu e tal. E ela continuava dando aula linda, plena, fofa, como se nada tivesse acontecido. Porque nós vimos o resultado. Né? Então, eu tinha assim, o desespero de frustrar a minha família, de eles terem... Passar por aquilo, né? Por aquela vergonha. Então, eu tinha... Entende? É todo um processo, toda uma construção. Agora, para a gente combater bullying e cyberbullying na escola e entender bem né, quais são os passos que a gente tem que dar, a gente precisa criar uma estrutura, que é um protocolo, que é o manual que a gente falou durante a conversa. Então, você olha e fala, não, qual é o limite do professor? Olha, quando acontecer isso aqui, não é mais sua responsabilidade. Eu, outro dia, recebi uma mensagem de uma professora, numa formação que a gente fez, falando sobre isso, e ela falou assim, sabe que eu saí no meio da formação e fui chorar? Porque eu estou esgotada. E eu sei que eu sou uma professora brilhante, mas eu estou lidando com um problema que eu sei que não sou eu que tenho que resolver. E a escola está adotando, a partir desse segundo semestre, esse protocolo. Porque é uma via administrativa. Então, quem vai conversar com o conselho tutelar? A gestão. É a gestão. Quem vai ligar para o promotor público, dependendo da situação do caso, é a gestão, não é o professor. O professor, ele é um oráculo, ele continua sendo um oráculo. E eu vou... acho que a gente está... Eu queria contar uma história envolvendo a professora Tosca. Quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. Foi uma tragédia na nossa família. Foi um negócio assim, que impactou todos. Eu sou a 8ª filha de uma família, então, assim, meus irmãos, que eram super apegados ao meu pai, ficaram muito mal. E eu me lembro do primeiro dia que eu voltei para a sala de aula, todos sabiam que eu tinha perdido meu pai. Então, houve uma reverência. Sabe tudo isso que a gente está falando, do olho no olho. Um cuidado, um acolhimento, né? E aí, a professora, ela era um terror, porque ela passava lição na lousa, e quando a gente chegava, ela já estava lá na última linha e já tinha um monte de lição. Daí a gente entrava na sala, era um colégio estadual, em Mogi das Cruzes, onde eu cresci, e a gente entrava e ela cumprimentava todos, confirmava se estava todo mundo sentado, ela fazia uma reza. Eu, apesar de ser evangélica, fazia reza lá com ela, católica, e estava tudo certo. Ninguém brigava com ninguém. E aí, ela sentou na mesa para fazer a chamada e falou, Ivanice, vem aqui. A
aquilo me gelou, porque eu falei, pronto, ninguém na minha casa avisou a professora que eu faltei 3 dias seguidos por causa da morte do meu pai, ainda vou tomar uma bronca, um sabão na frente de todo mundo, eu não acredito. E aí ela se virou assim e apontou assim o joelho e falou assim, senta aqui que eu quero falar com você. Cara, eu não tenho nem como continuar falando, senão eu vou me emocionar aqui. Mas aquilo foi de uma grandeza, aquilo foi de um poder, aquilo marcou a minha vida. Se eu já era apaixonada pela educação, a atitude dela foi sensacional, porque até aquele momento, ninguém tinha perguntado como eu estava me sentindo. Tava vulnerável, flutuante, né? Eu era a 8ª filha, estava, né, cada um com seu cada um, e eu estava ali só sobrevivendo, tomando banho, comendo, assim, eu estava sobrevivendo. Ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou, como você está? E no colo dela eu pude chorar com todos os alunos, 30 e tantos alunos tinha em sala de aula, com a cabeça baixa, reverentes àquela situação, Teve esse entendeu? direito, né? Hoje, você tem um massacre numa escola, a galera está postando. Então, a gente precisa dar alguns passos atrás para resgatar uma humanidade que ficou perdida, né, aí no meio dos algoritmos. A dor do outro não interessa, não tem luto mais, né? Às vezes há um acidente na Via Dutra, a gente fica irritado porque vai atrasar a gente. Mas não está pensando que alguém perdeu o motociclista caiu ali, ele precisa de cuidados. O que será que aconteceu com ele, né? É bem por aí. Resgatando isso, a gente volta para a resposta da primeira pergunta. Porque é a gente entender que dor faz parte da vida, mas que muita dor desemboca em morte. Então, o bullying, ele é a banalização do sofrimento. A gente precisa ter mais reverência, mais respeito em relação ao outro. A gente também não precisa elevar o sofrimento, né? Colocar num pedestal, a pessoa está sofrendo. Não, a gente precisa ir lá e resolver o problema. Existe um caminho. Ele dá um trabalhinho. Dá trabalho, mas existe. E a escola é especialista nisso, né? Com certeza. Gente, então a gente está aqui na nossa conversa, no nosso Talk Podcast, incrível. Eu vou passar para o Gustavo fazer a nossa finalização. Agradecer, né, doutora Ivanice Cardoso, hoje com a gente. Uma aula na escola. Com certeza vai humanizar muita gente, muita informação, muita coisa para a gente recortar depois, e a gente vai ter que passar isso para quem está acompanhando a gente e tentar passar em diversos formatos diferentes, tentar atingir um público maior, fazer com que essa conversa não pare aqui, que eu acho que é o grande objetivo, a gente, enquanto educador, a gente levar isso para as reuniões de famílias, levar isso para as reuniões de docentes. A gente não consegue atender 900 famílias de uma vez, mas a gente tentar trazer aos poucos, continuar esse papel formativo, não é? De trabalho com esse tema tão caro para a gente, que interfere assim, de forma muito grande no nosso dia a dia. E a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Para a gente foi um presente, a presença da doutora Ivanice Cardoso hoje é um presente para nós, que vem fruto da nossa participação na jornada Changemaker com a Your Access, e a gente está muito feliz de poder recebê-la e ter tido essa aula hoje para a gente, muito gratificante. E ela não vai parar aqui, tá bom? Passar para o nosso querido Gustavo. Assim como professor, eu gostaria de agradecer a sua presença por esse bate-papo incrível. Eu aprendi muitas coisas com você contando, ensinando e falando das suas experiências. Foi algo muito bom e que, assim como eu espero que quem esteja assistindo tenha mergulhado de cabeça nesse assunto. Novamente gostaria de agradecer a você pela presença, ao professor, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada.